O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal. Mas se o sal se torna insosso, com que lhe retribuireis o tempero? Tendo, pois, sal em vós mesmos, tende, pois, sal em vós mesmos, e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Primeira coisa que uma pessoa pode fazer para ela ir para o inferno é começar a negar que o inferno não existe. A lógica para ir para o inferno é achar que ele não existe. Por quê? Porque você se isenta das suas responsabilidades. É assim que o diabo faz. Ele leva as pessoas à libertinagem, a fazer o que quiser, justificar os seus erros, muitas vezes coisas hediondas, verdadeiras loucuras, maluquices, justificadas, e depois não tem uma pena eterna. Por que não tem uma pena eterna? Porque a alma não é eterna. Nós vamos morrer e vai acabar. Kkkk, né? O senhor está achando que o senhor vai morrer, a senhora vai morrer, eu vou morrer, você vai morrer e vai acabar. Não! A nossa alma é eterna. O ser dos anjos, a natureza dos anjos é eterna. A natureza do ser humano é eterna. Então, a lógica disso, se nós somos imortais, se nós fomos criados para nunca mais acabar, a lógica disso ou é uma retribuição eterna, uma felicidade eterna, ou uma condenação eterna. Então, para negar o inferno, precisa negar a imortalidade da alma. E negando a imortalidade da alma, precisa negar Deus. Não, Deus existe, mas Deus é aquele que criou o universo e foi passear, foi embora. Isso é uma doutrina chamada deísmo. É a doutrina que graça nas sociedades secretas. Sociedades secretas, ela ensina o deísmo. O arquiteto do universo fez o universo, foi embora, agora é conosco aqui embaixo. Agora nós é que vamos levar as pessoas para as luzes que elas precisam enxergar nessa terra. A lógica para ir para o inferno é negar o inferno, é achar que ele não existe. Jesus falou do inferno nos santos evangelhos
17 vezes. O Catecismo da Igreja Católica fala do inferno. Os grandes santos doutores, padres da Igreja, pregaram sobre o inferno. Nossa Senhora mostrou o inferno em Fátima. E Jesus hoje está falando do inferno. Se a tua mão te leva ao pecado, corte-a. Melhor entrar com uma mão no céu do que ir com o corpo inteiro para o inferno. Se o teu pé te leva ao pecado, corte-o. Melhor entrar com um pé só no céu do que com os dois para o inferno. Se o teu olho te leva ao pecado, arranca-o. É melhor entrar com um olho só no céu do que com os dois para o inferno, onde o fogo não acaba e o verme não cessa de consumir. Jesus está falando sobre o inferno. Será que você é maior do que Jesus? Será que você é mais iluminado do que o Verbo encarnado? Do que as Sagradas Escrituras? O inferno existe sim, e está cheio de gente lá. Mas padre, o senhor quer mandar as pessoas para o inferno? Mas nunca. Eu sou padre para ajudar as pessoas a não ir para o inferno, a estarem na graça de Deus. Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Como o Pai me enviou, também vos envio. Ide pelo mundo inteiro, ensinai todas as pessoas, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Jesus enviou os apóstolos para batizar, levar a fé e para catequizar, aprofundar tudo o que ele ensinou. É por isso que eu sou padre. Não sou padre para condenar ninguém. O próprio Jesus disse: o Filho do Homem não veio para condenar, ele veio para salvar. Mas quem se condena? Quem se condena somos nós. Ontem na catequese do adulto, o menino veio, 16 anos, perguntou para mim, falando, aprofundando as Sagradas Escrituras com eles, os pontos da fé. Foi uma catequese maravilhosa, catequese aberta, toda quarta-feira, das 19h30 às 21 horas, catequese aberta, com os catecismos na mão, Sagradas Escrituras. Graças a Deus, jovens vindo na catequese. Você é convidado toda quarta-feira. Toda quarta-feira é tradição, o Papa da catequese. E o padre, ele é o primeiro catequista das pessoas. O bispo em primeiro lugar, depois os padres. E dando catequese no finalzinho, as pessoas vêm pedir bênção, para ir embora para casa. É assim que a igreja deve educar as pessoas, deve levar as pessoas à salvação. É pelo ouvido, a fé vem, a salvação vem por ouvir a palavra. Romanos 10:17. E o menino falava para mim, perguntava: padre, quando antes dos anjos caírem, antes de Lúcifer dizer não para Deus, Jeremias 2:20, não servirei, ele não quis saber de conhecer a Deus, ele não quis saber de adorar a Deus e de servir a Deus. Não, antes dos anjos caírem, padre, já tinha o inferno esperando por eles? Não, meu filho, não. Deus nunca desejou o inferno, Deus jamais quis o inferno. Mas aonde que veio o inferno, padre? O inferno veio no ser daquela pessoa, veio no ser do anjo. No momento que você não quer obedecer a Deus, no momento que você não quer amar a Deus e servir a Deus, o inferno começa dentro de você. E depois, como eles não queriam a presença de Deus, eles não suportavam a presença de Deus, São Miguel agiu. Quem como Deus? Quis ut Deus? E houve, como está nas Sagradas Escrituras,
Apocalipse capítulo 12, houve uma batalha no céu, Miguel e os seus anjos venceu o dragão, eles foram expulsos do paraíso, e eles criaram um inferno em si mesmos, somente que o inferno também é um lugar, não é só um estado, é um lugar. Santo Afonso de Ligório, no seu opúsculo O Inferno, Santo Afonso diz que o inferno é um lugar sempre abaixo. Infernis significa isso, no interior, é um lugar, Deus sabe onde que é, e lá está cheio de demônios, e lá está cheio de pessoas, como Nossa Senhora mostrou em Fátima. Por isso, queridos, primeiro passo para a gente não ir para o inferno, como diz Santo Agostinho, para não ir para o inferno, você precisa fazer uma visita ao inferno em vida. Mas como, padre, fazer uma visita ao inferno em vida? Meditando as Sagradas Escrituras. Santo Agostinho mesmo, grande doutor da igreja, ele diz assim: se a igreja ensinasse mais sobre o inferno, com profundidade, nenhuma alma se perderia. É preciso aprofundar, e aqueles que negligenciam a pregação dos apóstolos, aqueles que negligenciam a pregação de Jesus, aqueles que distorcem a revelação, distorcem a catequese, distorcem as Sagradas Escrituras, não sou eu que estou dizendo, é outro doutor da igreja, São João Crisóstomo, que o caminho do inferno, o caminho do inferno é pavimentado com o crânio dos bispos e as mãos dos padres, porque não ensinaram a verdade. Jesus disse aos apóstolos, Lucas 12, versículo 48, a quem muito foi dado, muito será cobrado, a quem muito foi confiado, muito será exigido. E São Basílio Magno, outro padre e doutor da igreja, ele diz assim: o demônio não podendo deixar o caminho, o inferno atraente, o demônio não podendo deixar o inferno atraente, porque fogo que não se apaga e verme que não cessa de se consumir, não tem nada de atraente, Onde haverá choro e ranger de dentes, não tem nada de atraente. O demônio não podendo deixar o inferno atraente, ele faz ao menos com que o seu caminho seja. Então o caminho do inferno é gostoso, tem muitas mulheres, tem muitos homens, tem muitas festas, tem muita tranquilidade, tem, entre aspas, tem muita paz, Em 1969, quando fizeram o festival de Woodstock, qual que era a lógica ali do Woodstock? Qual que era a filosofia de Woodstock, aquele festival hippie, com mais de 500 mil jovens, moças e rapazes? Qual que era o lema do Woodstock? Sexo, drogas e rock and roll. Esse era o lema de Woodstock. Vai falar, pergunta para eles se estava ruim o Woodstock. Não, estava gostoso. Pergunta para ver aí quem está na vida, na noitada. E hoje o apóstolo Tiago está colocando o dedo na ferida também daqueles que vivem somente para enriquecer. É muito claro, a carta de São Tiago, capítulo 5, versículo 1 seguintes: e agora, ricos, chorai e gemei. É forte, por causa das desgraças. E agora ricos aqui na Sagrada Escritura é aqueles que são apegados aos bens materiais, que não ajudam os pobres, que coloca como sentido da vida ganhar dinheiro, acumular dinheiro, a ganância. E agora ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós e devorar vossas carnes como fogo. Corrupção pública. Quem rouba dinheiro público, quem desvia o dinheiro público, quem rouba, quem mente, quem vai extorquindo, quem vai mentindo, quem vai invertendo,
quem vai aparelhando o poder, seja o poder eclesial. Por que quando Jesus levou Santa Faustina ao inferno, está no diário, Jesus mostrou para Santa Faustina que tem um lugar que Satanás, ele preparou com muito cuidado no inferno, é o lugar dos políticos e dos eclesiásticos, porque os políticos têm o poder público na mão, os eclesiásticos têm o poder da igreja na mão, e a corrupção leva ao inferno, seja a corrupção dos bens, seja a corrupção moral, seja qualquer forma de corrupção, e não sou eu quem estou dizendo, é a palavra de Deus. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós, e devorar vossas carnes como fogo. Amontoastes tesouros nos últimos dias. Vede o salário dos trabalhadores, quanta gente morrendo nas filas dos hospitais, quanta gente precisando de qualidade de vida, não tem água, não tem esgoto, não tem asfalto, quanta gente morrendo nas estradas, e gente roubando e roubando. Veja o salário, veja os impostos, veja o suor, o sangue das pessoas. O salário dos trabalhadores que ceifaram vossos campos, que vós deixastes de pagar, está gritando, e o clamor dos pequeninos, dos trabalhadores, dos colaboradores, dos pagadores de impostos, chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vós vivestes luxuosamente na terra, entregues à boa vida, cevando os vossos corações para o dia da matança. Palavra do Senhor, Bíblia. Condenastes o justo e o assassinaste, ele não resiste a vós. O inferno existe e é para essas pessoas, e não foi Deus que criou. Quem cria o inferno é você mesmo, somos nós, com a mentira, com o assassinato, com o roubo, com o litígio, com a pornografia, com o mal. Quando a gente diz sim ao mal e não ao bem, sim ao pecado, não a Deus, ali nós estamos criando o inferno. Nossa Senhora ensinou uma oração que ninguém conhecia: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. O caminho do inferno na terra, ele é muito gostoso, ele é luxuoso, ele é cheio de riquezas, cheio de prazeres, ele é delicioso. E quando as pessoas vão pecar, elas gostam do pecado, e o pecado é gostoso. O pecado, ele é sedutor no início, porque o demônio, não podendo deixar o inferno bom, o demônio não podendo deixar um inferno atrativo, ele faz ao menos com que o seu caminho seja São Basílio Magno. Por isso é preciso meditar, preciso rezar, preciso estar sempre na graça de Deus, buscar as Sagradas Escrituras, buscar o catecismo, ver o que os santos ensinaram, para que a gente jamais vá para esse lugar. No ano de 1985, um jornalista fez uma entrevista com o vocalista da banda Queen, Freddie Mercury, e perguntou para o Freddie Mercury, que tinha acabado de lançar um álbum, um disco chamado Made in Heaven. Made in Heaven significa feito no céu. Made in Heaven. E o disco, a música e o disco era baseado na comédia de Dante Alighieri, escritor italiano, e esse livro, a Divina Comédia, um famoso, um clássico, fala do céu, do inferno e do purgatório. E o jornalista, brincando com o vocalista do Queen, Freddie Mercury, tem gente que gosta muito do Queen, né? Como eu gostava na adolescência. A música mais famosa do Queen, Bohemian Rhapsody, no meio da música, no meio da opereta, a parte de ópera, ela termina assim: tem um Beelzebub reservado para mim.
Tem um diabo reservado para mim. E as pessoas cantam, as pessoas encantam, é a música, alguns dizem que é a música mais famosa de todos os tempos, tem mais de 20 bilhões de visualizações na internet, e está na internet, viu? E eu sei porque eu fui muito estudioso das coisas do rock antes da minha conversão, e eu sei o que eu estou dizendo com propriedade. O jornalista perguntou ao Fred Mercury: Fred, você quer ir para o céu ou para o inferno? Ali deu uma risada e disse: eu não quero ir para o céu, eu não quero ir para o céu, lá é muito chato, prefiro ir para o inferno, lá tem pessoas mais interessantes. E o padre Gabriele Amorth, foi um grande exorcista recente dos nossos tempos. Num livro dele, muito bom, o padre Gabriele Amorth fala do perigo do rock, do pop, da arte. Hoje, em nome da arte, se faz o que quiser. E o padre Gabriele Amorth coloca ali perigos, principalmente para a juventude, pessoas que vão ouvindo essas bandas, porque as músicas são atrativas, as músicas são bonitas, tem melodia, tem letras bonitas, etc. E as pessoas vão entrando nessa espiral, quando vê, já estão mergulhados. Mesma coisa o grupo Led Zeppelin. O líder do Led Zeppelin, Jimmy Page, guitarrista, era satanista, confesso, comprou o castelo que pertencia a Aleister Crowley, o maior satanista do século XX. Essas grandes músicas, dessas grandes bandas, falam tudo de uma alusão ao inferno, e vai estudar. Bohemian Rhapsody, do Queen, é uma alusão ao inferno. Starway to Heaven, do Led Zeppelin, uma alusão ao inferno. Perfect Strangers, do Deep Purple, uma alusão ao inferno. Leia lá aquela música que todo mundo acha bonita, todo mundo escuta, né? Hotel California, do Eagles, uma descida ao inferno. Pode ler, pode estudar. O inimigo está dando risada na nossa cara. São Basílio Magno, o demônio, não podendo deixar o inferno atrativo, ele faz ao menos com que o seu caminho seja. E lembra que o demônio está no mundo inteiro, como está lá no livro de Jó. Às vezes você está aqui na missa, na Várzea Grande, e a gente não sabe falar francês, inglês, alemão, mas ele está fazendo a sua colheita. E como ele está fazendo a sua colheita? Agora outras bandas já nem escondem mais o inferno, como o AC/DC, né? Qual que é o álbum mais famoso do AC/DC? Um dos mais famosos, Highway to Hell, a música Highway to Hell, autoestrada para o inferno. Aí 70 mil jovens, 80 mil jovens gritando: Highway to Hell, Highway to Hell. Eu vou para o inferno, eu vou para o inferno. Ei, Satã, ei, está me esperando no inferno? 70 mil, 80 mil pessoas. Normal. O inferno não existe. É só arte, é só música, é só filme. Quantos se consagraram ao inferno? Quantos ritos aqui no Brasil, nos estados brasileiros, nesses despachos, nesses encantos, nessas feitiçarias, atores aí que atuaram em novelas dos anos 60, anos 70, fizeram despacho, fizeram mandiga, e depois a conta chega. Quantos desses atores perderam tudo, estão aí parecendo cadáveres vivos? Isso aí não é só opção de vida, não, é a conta que está chegando, porque o demônio é assim, ele vai te inflando, ele vai dando tudo que você quer, depois ele cobra. Na terra mesmo ele começa a cobrar, já começa a puxar o tapete, depois no inferno, tá bom? Esta é a fé católica, é o que Jesus está dizendo. Então nunca se esqueça que a lógica para ir para o inferno é negar que ele existe. Qual que era o lema do Raul Seixas? Faze o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. Mas não é do Raul Seixas, é do Aleister Crowley, o maior satanista do século XX. O inferno existe
Ele está cheio. Jesus levou inúmeros santos com experiências místicas no inferno. Santa Francisca Romana, uma delas, Santa Faustina, Josefa Menendez, Santa Teresa d'Ávila. Jesus mostrou para ela o inferno, inclusive se ela não se convertesse, o lugar que ela ocuparia no inferno. Não brinquemos com Deus, não brinquemos com a Bíblia, não queiramos ser maior do que os santos que vieram antes de nós, que meditaram dia e noite sobre a vida eterna, seja no céu, no purgatório ou no inferno. Vamos ser humildes, pequeninos, rezar o rosário, celebrar a Santa Missa, oferecer o sacrifício da vida, pedir a nosso Senhor. Jesus disse para Santa Faustina que a oração que mais agrada o coração dele é quando nós rezamos pelos pobres pecadores, por aqueles que estão enganados, achando que o inferno não existe, achando que o céu não existe, achando que a morte vai pôr um fim em tudo. É o materialismo, né? O existencialismo, o niilismo. Lembre-se que o demônio, as mentiras estão espalhadas no mundo inteiro. Não vamos viver só a partir do nosso mundinho, não. Tem coisas muito maiores. Que Deus nos livre e nos guarde. Santo Afonso diz assim, termino com ele: quando Jesus fala para você cortar a mão, cortar o pé, arrancar o olho, ele não está dizendo para você fazer isso literalmente, pegar um facão, cortar tua mão, teu pé, pegar uma faca, enfiar no olho e puxar para fora. Não, não. Esta metáfora que Jesus está dizendo no Evangelho é para que nós possamos cortar literalmente a ocasião de pecado. O que te faz ir para o pecado? É o celular? Fique esperto com o celular. É o meu trabalho, eu trabalho em tal lugar e quando eu passo ali me dá vontade de pecar. Corta. É o celular que está te destruindo? Corta. É uma má companhia que está te levando para o pecado? Corta. Cortar a ocasião do pecado. Corte a ocasião do pecado e não pecarás. E Santo Afonso diz, quando o pregador fala sobre esta ocasião próxima do pecado, quando ele ensina, o padre, o pregador, o confessor, ensina o penitente a evitar a ocasião próxima do pecado, esse é o tipo de pregação que o demônio mais odeia, porque as pessoas que acautelam na ocasião do pecado, o inimigo não pega ela. Então cuidado com essas mentiras, cuidado com essas músicas, com esses filmes. Como existe superstição, como existe esoterismo, né? Falsas doutrinas. Não, eu estou isento disso porque eu vou na missa, eu rezo, eu estou salvo. Vigiai, porque aquele que está em pé, cuide para não cair. Vigia e ora o tempo inteiro. E aqueles que caíram no inferno há 2000 anos, há 1500 anos, Santo Afonso diz, lembre-se que o inferno deles está apenas começando. A cada segundo, entre aspas, no inferno, o inferno da pessoa está apenas começando, porque Jesus foi muito claro no seu santíssimo Evangelho, que a gente acabou de ouvir hoje. É melhor entrar no reino de Deus. Marcos capítulo 9, versículo 47. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois e ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Está vendo? O que é esse fogo que não se apaga? São as penas. O que é esse verme que não consome? É o remorso da consciência. E hoje, né? Hoje, século 20, século 21, virou moda matar criancinhas no ventre das mães. Você sabe o nome disso, desse pecado que clama aos céus. Hoje virou moda, né? Homem fazer o que quiser com homem, mulher fazer o que quiser com mulher. Ainda justificar isso. Padre Pio chorava muito antes de morrer. O irmão dele, com o irmão, disse, padre, um frei, por que choras tanto?
Eu temo, meu filho, que não haja espaço no inferno para a próxima geração. E por que vai tantas almas para o inferno? Porque a lógica para ir para o inferno é esta: o inferno não existe. O inferno não existe. Faze o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. Isso é um engodo, isso é um engano de Satanás. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retire-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Se arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados. Deus é misericordioso, Ele não criou o inferno. Quem cria o inferno para si foram os anjos rebeldes. Eles criaram o inferno para si. Quem cria o inferno para si são os homens rebeldes. E depois da morte há um condomínio para esses rebeldes: o fogo eterno do inferno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Amém.